A estreia de Os Anéis de Poder trouxe consigo uma enorme expectativa, sustentada não apenas pelo legado literário de J.R.R. Tolkien, mas também pelo orçamento sem precedentes que a Amazon investiu na produção. No entanto, os primeiros 4 episódios da série não alcançaram o sucesso esperado, resultando em uma queda significativa nas visualizações e na audiência global. Vários fatores contribuíram para esse desempenho abaixo do esperado. Em primeiro lugar, muitos espectadores criticaram o ritmo lento e a falta de foco na narrativa. Ao contrário dos filmes de Peter Jackson, que rapidamente estabeleceram o tom épico e a intensidade da Terra-média, Os Anéis de Poder optou por uma abordagem mais demorada na introdução de seus personagens e subtramas, o que deixou alguns fãs frustrados. A narrativa extensa, com diversos arcos de personagens aparentemente desconectados, criou uma sensação de dispersão, dificultando a criação de um vínculo emocional com o público. Além disso, houve reclamações sobre a qualidade do roteiro e do desenvolvimento dos personagens. Enquanto alguns espectadores elogiaram os visuais impressionantes e a cinematografia da série, muitos sentiram que esses elementos não foram suficientes para compensar diálogos fracos e inconsistências no enredo. O conteúdo diluído, aliado à falta de diálogos impactantes e cenas memoráveis, fez com que muitos espectadores perdessem o interesse rapidamente. Outro aspecto que contribuiu para o fracasso inicial de audiência foi a divisão entre o público tradicional de Tolkien e novos espectadores. Fãs de longa data esperavam uma representação fiel da obra original, com suas complexidades e nuances, enquanto novos espectadores, que talvez não conhecessem o rico pano de fundo literário, encontraram dificuldade em se conectar com a trama. Essa divisão ficou evidente nas análises e nas avaliações mistas que a série recebeu logo após a estreia. Também é importante considerar o cenário competitivo no qual Os Anéis de Poder foi lançado. Com diversas plataformas de streaming competindo pela atenção do público, incluindo séries de grande orçamento e apelo popular, como House of the Dragon da HBO, a série da Amazon enfrentou desafios significativos para se destacar. Muitos espectadores simplesmente escolheram assistir a outras produções, o que contribuiu para a diminuição das visualizações. Por fim, a reação negativa nas redes sociais e em fóruns de discussão desempenhou um papel crucial na queda das visualizações. Comentários e críticas viralizaram rapidamente, destacando os pontos fracos da série, desencorajando potenciais novos espectadores de se envolverem com o programa. Essa percepção negativa foi amplificada por influenciadores e críticos, gerando uma espécie de efeito bola de neve que impactou ainda mais a audiência. Em resumo, o fracasso de visualizações dos primeiros 4 episódios de Os Anéis de Poder pode ser atribuído a uma combinação de expectativas não correspondidas, desenvolvimento narrativo inconsistente, falta de conexão com o público e um ambiente competitivo desfavorável. Para reverter essa tendência, a série precisaria se ajustar rapidamente, recuperando a confiança dos fãs e oferecendo uma narrativa que realmente capture a essência da Terra-média de Tolkien. A representação de Sauron em Os Anéis de Poder foi um dos elementos mais polêmicos e criticados da série. Considerado um dos maiores vilões da literatura fantástica, Sauron é descrito por J.R.R. Tolkien como um ser astuto, poderoso e implacável, cuja presença causa medo e trepidação em toda a Terra-média. No entanto, na adaptação da Amazon, essa figura temível e grandiosa é retratada de maneira que muitos fãs julgaram inadequada, quase banalizando o personagem que deveria ser o centro de uma narrativa de poder e terror. Desde os primeiros episódios, a construção de Sauron como antagonista é permeada por uma sensação de mistério e expectativa. A série opta por uma abordagem em que sua identidade e motivações permanecem ocultas, apostando em uma revelação gradativa de quem ele é e o que pretende. Essa escolha narrativa poderia ter criado uma atmosfera de tensão crescente, mas, na prática, acabou diluindo a presença de Sauron ao longo da trama, deixando-o, em muitos momentos, como uma figura distante e inofensiva. O ponto mais criticado foi a fragilidade com que Sauron é retratado. Ao invés de ser apresentado como um ser capaz de manipular, enganar e aterrorizar, ele aparece muitas vezes indeciso, carente de malícia e força. Em várias cenas, a ameaça que deveria emanar de sua figura é minimizada, criando uma desconexão entre o que os espectadores esperam e o que a série entrega. A ideia de um Sauron que não impõe respeito nem temor enfraquece o papel fundamental que ele ocupa na mitologia de Tolkien.
o de uma entidade que encarna o mal absoluto, sempre um passo à frente de seus inimigos, conduzindo seu plano de dominação com uma inteligência fria e calculista. A decisão de apresentar Sauron como um personagem ainda em construção pode ter sido uma tentativa de humanizá-lo ou de explorar nuances mais complexas de sua personalidade. Contudo, essa abordagem não ressoou bem com muitos fãs, que esperavam ver o vilão em sua forma mais poderosa, manipuladora e ameaçadora. Em vez disso, a série acaba oferecendo uma versão que, para muitos, parece desprovida do peso e da imponência necessários para cumprir o papel de grande antagonista. A ausência de cenas marcantes que demonstrem seu verdadeiro poder e a falta de uma caracterização visual impactante também contribuíram para essa percepção de fragilidade. Nos filmes de Peter Jackson, Sauron é sempre associado a uma presença imponente, seja como o grande olho em chamas sobre a Torre Negra de Barad-dûr ou como o temido Senhor dos Anéis em sua armadura negra. Em Os Anéis de Poder, essa representação quase iconográfica é substituída por uma figura mais ambígua e menos intimidadora, o que compromete o impacto que ele deveria ter sobre o enredo e os outros personagens. Além disso, a falta de clareza sobre as motivações de Sauron e a maneira como ele opera dentro do universo da série geraram críticas quanto à coerência narrativa. Em vez de um plano claro e ardiloso para corromper, dominar e destruir, as ações de Sauron parecem dispersas e desprovidas de propósito. Isso cria um vilão que, ao invés de se destacar como a grande ameaça central, parece perdido em uma trama que não faz jus ao seu legado literário. Por fim, é importante destacar que a construção de um vilão eficaz depende de sua capacidade de inspirar medo e respeito, atributos que a versão de Sauron em Os Anéis de Poder parece não ter conseguido transmitir com sucesso. Ao enfraquecer a figura de Sauron, a série compromete um dos pilares fundamentais do conflito na Terra-média, reduzindo o impacto emocional e a tensão que deveriam permear toda a narrativa. Em conclusão, a representação de Sauron como ridiculamente fraco em Os Anéis de Poder revela uma desconexão entre a visão criativa dos showrunners e as expectativas dos fãs, que desejavam ver o vilão icônico na plenitude de seu poder e malícia. Para recuperar essa dimensão essencial do antagonista, a série precisaria reavaliar sua abordagem, reforçando a presença de Sauron como a verdadeira encarnação do mal e da astúcia na Terra-média. Galadriel é uma das personagens mais icônicas e complexas da obra de J.R.R. Tolkien, descrita como uma elfa de imensa sabedoria, beleza e poder. Em O Senhor dos Anéis, ela é retratada como uma figura quase mística, cujo conhecimento profundo e cuja presença etérea inspiram respeito e admiração. No entanto, em Os Anéis de Poder, a caracterização de Galadriel tem sido amplamente criticada, com muitos espectadores a considerando uma versão chata e excessivamente obstinada, em vez de uma líder sábia e carismática. Desde o início da série, a jovem Galadriel é apresentada como uma guerreira implacável, obcecada pela caça a Sauron e determinada a vingar a morte de seu irmão. Essa versão da personagem é muito diferente daquela mostrada nos textos de Tolkien, onde ela é uma elfa milenar com profundos conhecimentos, capaz de equilibrar sua força e determinação com uma sabedoria serena. Na série, essa nuance parece se perder, e Galadriel se torna uma figura unilateral, marcada por uma teimosia que, muitas vezes, a faz parecer imprudente e descontrolada. Um dos aspectos que mais contribuíram para essa percepção foi a insistência da série em retratar Galadriel como uma personagem que constantemente desafia autoridades e age de forma isolada. Embora essa determinação pudesse ser vista como uma demonstração de força, o comportamento frequentemente é percebido como arrogante e irritante, especialmente quando ela ignora conselhos ou age impulsivamente. Em várias cenas, sua postura obstinada não apenas a distância de outros personagens, mas também a torna difícil de simpatizar ou se conectar. O público se encontra diante de uma protagonista que, em vez de inspirar empatia ou respeito, frequentemente frustra e cansa com suas ações repetitivas e decisões impensadas. Outro ponto de crítica é a falta de desenvolvimento emocional e de profundidade em sua caracterização. Em Os Anéis de Poder, Galadriel parece estar sempre presa a um único estado emocional, raiva e ressentimento por sua perda. A série falha em explorar outras camadas de sua personalidade, como sua capacidade de compaixão, sua inteligência estratégica e o peso de suas escolhas ao longo dos séculos. Essa abordagem acaba empobrecendo a personagem, que se torna monocromática e previsível,
sem a riqueza de nuances que se espera de uma figura tão central na mitologia de Tolkien. O problema é exacerbado pela falta de diálogos impactantes que poderiam oferecer uma visão mais equilibrada de sua complexidade. Ao invés de palavras sábias ou momentos de reflexão que evidenciem sua grandiosidade e seu conhecimento profundo da história e do destino dos povos livres da Terra-média, Galadriel é muitas vezes reduzida a discursos monótonos sobre vingança e justiça pessoal. O resultado é uma personagem que parece incapaz de evoluir ou de demonstrar as várias facetas que a tornaram uma figura tão fascinante nos textos de Tolkien. Ademais, a insistência da série em mostrar Galadriel em situações de combate e ação física, embora evidencie sua coragem e habilidades, tende a obscurecer outras qualidades que deveriam ser mais enfatizadas, como sua liderança e seu papel de guia espiritual para outros personagens. Em vez de um equilíbrio entre a guerreira e a sábia, a série inclina-se demasiadamente para o lado da ação, o que, para muitos espectadores, destoa do caráter mais introspectivo e complexo de Galadriel, como Tolkien a imaginou. Finalmente, essa versão da personagem também foi alvo de críticas por parte de alguns fãs que sentiram que a adaptação da série não respeitou o cânone original. Para muitos, a Galadriel apresentada em Os Anéis de Poder parece uma tentativa de forçar uma narrativa de empoderamento que, apesar de relevante e necessária, não foi bem executada, resultando em uma personagem que, ao invés de empoderar, apenas aliena. Ela não é a líder matriarca de sabedoria e luz que se esperava, mas sim uma figura que parece agir de forma impensada, guiada mais por um desejo cego de vingança do que por um senso de propósito maior. Em resumo, a versão chata de Galadriel em Os Anéis de Poder é um reflexo de escolhas criativas que acabaram simplificando uma personagem extremamente rica e complexa. Ao focar em uma representação unilateral de sua força e determinação, a série deixou de explorar as múltiplas camadas de sua personalidade, sacrificando a profundidade em favor de uma narrativa que, para muitos, pareceu forçada e pouco inspiradora. Para reverter essa percepção, a série precisaria trazer de volta o equilíbrio que define Galadriel, entre a guerreira feroz e a líder sábia, entre a busca pela justiça e a compaixão que caracteriza sua jornada na Terra-média. Um dos aspectos mais controversos de Os Anéis de Poder foi a humanização dos orcs, criaturas que, na obra de J.R.R. Tolkien, são tradicionalmente apresentadas como emanações puras do mal, fruto da corrupção de seres mais nobres. Nos livros e nos filmes de O Senhor dos Anéis, os orcs são descritos como monstruosos, desumanizados e imbuídos de uma maldade intrínseca. Na série, no entanto, há uma tentativa clara de aprofundar e humanizar esses personagens, oferecendo-lhes motivações, emoções e até uma certa vulnerabilidade, o que dividiu a opinião dos fãs e críticos. Essa nova abordagem trouxe um olhar diferente para os orcs, mostrando-os não apenas como criaturas malignas, mas também como seres que, de alguma forma, sofrem e são vítimas de sua própria existência. Na série, vemos orcs interagindo de maneira mais complexa, demonstrando camaradagem, estratégia e até mesmo uma certa lealdade entre si. Em vez de meros instrumentos da vontade de Sauron ou de seus mestres, os orcs são apresentados como criaturas com uma espécie de cultura própria, com hierarquias e uma forma rudimentar de organização social. Esse aspecto trouxe uma nova dimensão a personagens que, até então, eram vistos apenas como vilões bidimensionais. No entanto, essa tentativa de humanização também gerou muitas críticas. Muitos fãs sentiram que essa abordagem diluía a dicotomia clara entre o bem e o mal, que é uma característica central do universo de Tolkien. Nos textos originais, os orcs são representações do que há de mais corrupto e vil, um símbolo da deformação causada pelo mal absoluto. A ideia de dar-lhes traços humanos, como emoções ou dilemas morais, foi vista por alguns como uma tentativa de atenuar o mal, comprometendo o simbolismo moral fundamental da obra. Essa suavização da maldade dos orcs gerou debates sobre a fidelidade da série ao espírito dos livros e sobre se a adaptação respeitava ou não a visão original de Tolkien. Além disso, a série também introduz o conceito de sofrimento dos orcs. Em Os Anéis de Poder, vemos orcs que temem a luz do sol, que sofrem fisicamente e que lutam para sobreviver, criando uma sensação de empatia e, em alguns casos, até simpatia por essas criaturas. Embora essa abordagem traga uma complexidade adicional à narrativa, ela também levanta questões sobre até que ponto é apropriado, dentro do universo de Tolkien, retratar os orcs como algo mais do que monstros impiedosos.
Essa representação levanta um dilema moral interessante. Se os orcs também são vítimas, como devemos entender a luta contra eles? Para alguns críticos, a decisão de humanizar os orcs pode ser vista como uma tentativa moderna de adicionar nuances a personagens que tradicionalmente não têm esse tipo de profundidade. Num contexto em que o entretenimento cada vez mais busca explorar as ambiguidades morais e os cinzentos da natureza humana, Os Anéis de Poder parece seguir a tendência de desafiar as representações tradicionais do bem contra o mal. No entanto, essa escolha foi percebida por muitos fãs como uma desconexão do cânone original, onde o mal é muitas vezes apresentado de forma direta e sem remorso. Outro ponto de controvérsia é que a humanização dos orcs pode ter implicações sobre a maneira como percebemos a luta dos heróis da Terra-média. Se os orcs são mais do que apenas servos do mal, então o que isso diz sobre os esforços de personagens como Galadriel, Elrond ou os humanos que lutam contra eles? O conflito entre os povos livres da Terra-média e os servos de Sauron sempre foi visto como uma batalha existencial entre a luz e a escuridão. Ao dar aos orcs motivações mais complexas e uma aparência de humanidade, a série parece complicar essa narrativa, deixando alguns espectadores se perguntando se essa complexidade acrescenta ou diminui o impacto do conflito central. Por outro lado, há aqueles que elogiam a série por trazer uma nova perspectiva ao universo de Tolkien. Para esses espectadores, a humanização dos orcs adiciona uma camada de complexidade e modernidade que pode enriquecer a história, trazendo novos elementos de drama e tragédia. Ao explorar os orcs de maneira mais profunda, a série convida o público a refletir sobre o conceito de mal, suas origens, e o que significa ser um vilão ou uma vítima em um mundo onde a escuridão pode surgir de muitas formas. Em resumo, a tentativa de humanizar os orcs em Os Anéis de Poder foi uma escolha ousada que gerou uma ampla gama de reações. Para alguns, isso representa uma traição ao legado de Tolkien, ao enfraquecer o simbolismo do mal puro que os orcs representam. Para outros, é uma evolução natural de uma narrativa que busca se conectar com o público moderno, oferecendo uma visão mais matizada e multifacetada de um conflito que, por muito tempo, foi visto apenas em termos binários. Seja como for, essa decisão de reimaginar os orcs acrescenta uma nova dimensão à série, mostrando que mesmo seres mais vilipendiados podem ter histórias próprias, embora essa escolha não tenha sido bem recebida por todos os fãs. Desde os primeiros episódios de Os Anéis de Poder, uma figura misteriosa aparece como um mago andarilho, perdido em uma terra desconhecida. Esse personagem, cuja identidade não é revelada de imediato, rapidamente se tornou um dos maiores enigmas da série, gerando intensos debates entre os fãs. Muitos se perguntam: esse misterioso andarilho poderia ser Gandalf, o famoso mago cinzento dos livros de J.R.R. Tolkien? A possibilidade de que a série tenha introduzido Gandalf em um período tão distante da trilogia original levantou discussões sobre a fidelidade ao cânone e o impacto de tal escolha na narrativa. O personagem do mago andarilho é apresentado em um cenário de mistério e incerteza. Ele surge caído do céu, desorientado e sem memória, com poderes mágicos que ainda não controla completamente. Ao longo dos episódios, o mago exibe uma série de características que são associadas a Gandalf, como sua afinidade com os hobbits ou seus ancestrais, os Arfots, sua conexão com a natureza e um comportamento que oscila entre a sabedoria e a perplexidade. No entanto, sua identidade permanece intencionalmente ambígua, e a série parece brincar com as expectativas do público, fornecendo pistas que tanto confirmam quanto negam a hipótese de ele ser Gandalf. A decisão de sugerir que esse mago perdido poderia ser Gandalf causou reações mistas entre os fãs. Para muitos, a introdução de Gandalf em Os Anéis de Poder parece contradizer a cronologia estabelecida nos escritos de Tolkien. Segundo a tradição, Gandalf, ou Olorin, como é conhecido em sua forma original entre os Maiar, não chega à Terra-média até a Terceira Era, enviado pelos Valar para ajudar a combater a crescente sombra de Sauron. No entanto, Os Anéis de Poder se passa na Segunda Era, muito antes da chegada conhecida de Gandalf e dos outros Istari, os Magos. Essa aparente discrepância temporal levantou preocupações sobre até que ponto a série está disposta a alterar o cânone de Tolkien para servir a sua própria narrativa. Ao mesmo tempo, há argumentos a favor de que o mago andarilho realmente possa ser Gandalf, com base em uma interpretação mais flexível dos textos de Tolkien.
É possível que a série esteja adotando uma abordagem criativa ao lidar com o material de origem, sugerindo que Gandalf, ou pelo menos o espírito de Olorin, tenha visitado a Terra-média antes de sua missão oficial na Terceira Era. Essa abordagem permitiria à série explorar as origens e o desenvolvimento de Gandalf de uma maneira que não foi totalmente abordada nos livros, oferecendo uma nova perspectiva sobre seu papel como guardião e guia dos povos livres. No entanto, essa ideia também tem implicações importantes para a narrativa da série. Se o Mago Andarilho for de fato Gandalf, isso altera significativamente o contexto de sua chegada e de sua missão na Terra-média, levantando questões sobre como ele se relaciona com os eventos da Segunda Era, incluindo a Forja dos Anéis de Poder e a ascensão de Sauron. Além disso, há o risco de que a presença de Gandalf em Os Anéis de Poder possa diminuir o impacto de sua chegada na Terceira Era, tornando um personagem mais familiar, mas menos misterioso e imponente do que na trilogia original. A especulação em torno da identidade do mago também reflete uma preocupação maior com a forma como Os Anéis de Poder está lidando com os elementos místicos do universo de Tolkien. Gandalf é uma figura central na narrativa da Terra-média, conhecido por sua sabedoria, sua conexão profunda com os povos da Terra-média e sua luta incessante contra as forças das trevas. Se a série optar por confirmar que o Mago Perdido é Gandalf, será necessário justificar sua presença e explicar como isso se encaixa na mitologia mais ampla de Tolkien sem comprometer a coerência e a integridade da história original. Além de Gandalf, há outras teorias sobre a identidade do mago. Alguns fãs sugerem que ele poderia ser outro dos Istari, como Saruman ou Radagast, que também vieram à Terra-média como emissários dos Valar. Outros ainda acreditam que ele possa ser um personagem completamente novo ou uma figura menor dos escritos de Tolkien, cuja história está sendo expandida pela série. Cada uma dessas possibilidades carrega suas próprias implicações para a narrativa e o cânone, e a ambiguidade deliberada da série mantém o público especulando e engajado. Independentemente de sua verdadeira identidade, o Mago Andarilho Perdido em Os Anéis de Poder simboliza a abordagem da série em desafiar as expectativas do público e explorar novas interpretações do vasto universo de Tolkien. A introdução desse personagem cria uma linha narrativa intrigante, que tanto honra quanto questiona o cânone estabelecido, mantendo os espectadores curiosos sobre as escolhas criativas que virão. Se ele é realmente Gandalf, a série estará se aventurando em um território ousado, revisitando um dos personagens mais queridos da Terra-média em um novo contexto. Em suma, o mistério em torno do Mago Andarilho é um dos elementos mais intrigantes de Os Anéis de Poder. A possibilidade de que ele seja Gandalf levanta questões importantes sobre a fidelidade ao material original e a liberdade criativa na adaptação. Enquanto a série joga com essa ambiguidade, ela convida os espectadores a refletirem sobre a natureza do próprio universo de Tolkien e sobre as histórias que ainda não foram contadas. Seja quem for o Mago Perdido, ele certamente continuará a ser uma figura central de especulação e discussão à medida que a série avança. A aparição inesperada de Tom Bombadil no episódio 4 da segunda temporada de Os Anéis de Poder gerou uma enxurrada de reações entre os fãs da série e os leitores de J.R.R. Tolkien. Considerado um dos personagens mais enigmáticos e místicos de toda a mitologia da Terra-média, Tom Bombadil foi introduzido de maneira surpreendente e imediatamente capturou a atenção de todos aqueles que acompanham a adaptação da Amazon. Sua inclusão no enredo da série é um movimento ousado que provoca discussões sobre como Os Anéis de Poder está reinterpretando o vasto universo tolkieniano, trazendo à tona uma figura que muitos acreditavam ser impossível de adaptar para a tela. No universo literário de Tolkien, Tom Bombadil é uma figura única e quase indefinível. Aparece brevemente em O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, onde ele resgata Frodo e seus companheiros de um encontro com o velho Salgueiro Homem e depois de cair nas garras do Espectro dos Túmulos. Bombadil é retratado como uma entidade atemporal e quase divina, que parece estar além das preocupações e conflitos da Terra-média. Ele é descrito como alguém que não é afetado pelo tempo, um ser de poder misterioso que conhece a história e a geografia da Terra-média profundamente, mas que, ao mesmo tempo, se mantém afastado das lutas entre o bem e o mal. A decisão de trazer Tom Bombadil para Os Anéis de Poder no episódio 4 da segunda temporada representa um risco narrativo e criativo significativo. Bombadil é frequentemente visto como uma personificação da própria natureza, uma entidade livre e incontrolável que desafia categorizações simples. Sua introdução levanta várias questões.
Qual é o propósito de Bombadil na trama da Segunda Era? Ele será retratado como o ser excêntrico e onipotente dos livros, ou será reinterpretado de uma maneira que se alinhe mais diretamente com o tom e a narrativa da série? No episódio em questão, Bombadil é apresentado de maneira semelhante ao seu caráter literário, enigmático, alegre e indiferente às disputas de poder que cercam a Terra-média. Ele é visto caminhando pelas florestas, cantando suas canções estranhas e envolto em uma aura de mistério e magia. Sua chegada gera um impacto imediato entre os personagens, que se surpreendem com sua presença e são desconcertados pela sua despreocupação com os acontecimentos sombrios que se desenrolam ao seu redor. No entanto, a série também parece insinuar que Bombadil tem um papel maior a desempenhar na narrativa, talvez como uma figura de sabedoria ou um observador imparcial dos eventos que moldam o destino da Terra-média. A aparição de Tom Bombadil em Os Anéis de Poder também suscita questões sobre a fidelidade da série ao material original. Bombadil não aparece nos textos de Tolkien relacionados à Segunda Era, e sua presença nesse período é, portanto, uma criação original dos showrunners. Essa escolha pode ser interpretada de duas maneiras, como uma tentativa de enriquecer a trama com uma figura amada pelos fãs, ou como uma decisão arriscada que altera significativamente o cânone tolkieniano. Para alguns, Bombadil é um símbolo da Terra-média em seu estado mais puro e intocado, e sua presença em um tempo de conflito pode representar uma forma de lembrar aos espectadores do equilíbrio natural que existe além das lutas por poder e domínio. No entanto, a inclusão de Tom Bombadil na série também é uma oportunidade para explorar aspectos menos conhecidos de sua identidade. Quem é realmente Tom Bombadil? Qual é a fonte de seu poder? Qual é sua verdadeira relação com os outros seres imortais, como os Valar ou os Maiar? A série parece sugerir que há mais camadas a serem descobertas sobre esse personagem fascinante, ao mesmo tempo em que se mantém fiel à sua aura de mistério e incompreensibilidade. Talvez Bombadil possa oferecer uma perspectiva única sobre os eventos da Segunda Era, agindo como um comentador filosófico ou uma espécie de guardião da história da Terra-média. Por outro lado, sua inclusão também levanta preocupações sobre como ele será utilizado na narrativa principal. Uma das razões pelas quais Bombadil foi deixado de fora das adaptações cinematográficas de Peter Jackson foi precisamente devido à sua natureza quase sobrenatural e desconectada da luta épica entre o bem e o mal. Ao trazer Bombadil para a tela, Os Anéis de Poder corre o risco de distrair o público do conflito central ou de enfraquecer a seriedade da trama com seu comportamento excêntrico e aparentemente desinteressado. Para que sua presença tenha sentido, a série precisará encontrar um equilíbrio cuidadoso entre manter sua essência original e integrá-lo de maneira coerente ao enredo principal. Em última análise, a aparição de Tom Bombadil no episódio 4 da segunda temporada de Os Anéis de Poder é uma escolha audaciosa que expande as fronteiras da adaptação. Sua presença adiciona uma nova camada de complexidade à narrativa, misturando elementos de mistério, magia e filosofia à medida que o público explora o que sua introdução pode significar para o desenvolvimento da trama. Para muitos fãs, sua chegada é um lembrete de que a Terra-média é um mundo vasto, cheio de maravilhas e enigmas que vão além das batalhas entre luz e escuridão. E, independentemente de como sua história se desdobre na série, Tom Bombadil certamente continuará a ser uma figura cativante e discutida entre os espectadores e leitores de Tolkien. A segunda temporada de Os Anéis de Poder trouxe novos elementos e personagens que desafiam as expectativas e expandem o universo de Tolkien de maneiras inesperadas. Desde a humanização dos orcs até a surpreendente introdução de Tom Bombadil, a série não tem medo de tomar riscos narrativos ousados. Essas escolhas criativas têm gerado debates intensos entre fãs e críticos, testando os limites entre a fidelidade ao material original e a inovação necessária para conquistar um público contemporâneo. Agora, mais do que nunca, é o momento para os fãs se envolverem ativamente na discussão sobre a adaptação de Os Anéis de Poder. Participe das conversas online, compartilhe suas teorias, expresse suas opiniões e sugestões e, claro, continue acompanhando a série para ver como essas histórias se desenrolam. Afinal, é a paixão e o entusiasmo dos espectadores que mantêm a Terra-média viva em nossos corações e que moldarão o futuro de suas adaptações. Vamos juntos explorar cada canto deste universo vasto e mágico, onde ainda há muitos mistérios a serem desvendados e aventuras a serem vividas.